Atenção, atenção para um tipo de questão que está toda hora aparecendo no Enem. Tu sabe, eu sei, todos nós sabemos que o Enem está sempre se repetindo alguns modelos de questões, né? Vários raciocínios se repetem todos os anos. E o que eu trouxe para ti hoje aqui, que é essa questão, é uma questão que muitas vezes aparece, né? Toda hora se repete, que é uma questão que envolve regra de três composta. E essa questão aqui, que caiu no Enem PPL 2024, é uma questão simples, mas que exige, né, claro, os raciocínios de regra de três composta. Então, é uma questão que toda hora aparece, por isso é importante a gente estar preparado e saber fazer ela. E se tu tá te preparando para o Enem, já te inscreve aqui no canal, que eu tô toda hora trazendo questões, resolução de questões e também trazendo dicas para que a tua preparação seja cada vez mais eficiente e tu consiga tirar a nota que tu tanto precisa para entrar no curso que tu tanto sonha, certo? Então vamos para essa questão aqui. Um engenheiro civil organizou duas equipes de pedreiros, 1 e 2, para a construção de um muro bastante extenso. Todos os pedreiros de ambas as equipes apresentam o mesmo rendimento por hora trabalhada frente à construção planejada. A equipe 1 era composta por três pedreiros que construíram 36 metros quadrados de muro em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. Agora, olha só, a equipe 2 era composta por 5 pedreiros que trabalharam 8 horas diárias durante 6 dias. Quantos metros quadrados a equipe 2 construiu a mais do que a equipe 1? Quantos metros quadrados ela construiu a mais do que a equipe 1? Então, a equipe 2 eu já sei que ela foi mais eficiente e a gente vai ver agora quanto a mais, né? Então, olha só como é que se resolve um tipo de questão como essa. Claro que tem vários outros tipos de raciocínios, mas eu gosto de fazer desse jeito, que é mais estruturado o meu raciocínio e não tem chance de erro. Olha só, eu tenho 4 grandezas. A grandeza quantidade de pedreiros, a grandeza metros quadrados de muro, a grandeza número de dias trabalhados e a grandeza horas por dia trabalhadas, certo? A gente vai analisar, depois que a gente monta tudo direitinho, ó, 3 pedreiros fizeram 36 metros quadrados de muro em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. E aí, tendo 5 pedreiros, que foi a equipe 2, quantos metros quadrados de muro eles conseguem fazer trabalhando 6 dias, 8 horas por dia? É isso que a gente vai ver. Olha só. Aqui já dá para ver que todos eles, né? Eu tenho mais pedreiros, mais dias, eles trabalharam mais tempo e trabalharam mais horas por dia, né? Então é óbvio que eles vão ter mais. Já dá para se ver aqui que todas as grandezas vão ser provavelmente diretamente proporcionais, mas a gente vai analisar cada uma para não ter erro, tá? Vamos analisar quais delas são diretamente e inversamente proporcionais à grandeza muro. Por que a grandeza muro? Porque é a grandeza que tem o x. A gente pega e compara cada uma das grandezas que não tem o x com a grandeza que tem o x, certo? Então eu vou fingir assim, ó. Vou primeiro analisar a grandeza pedreiros com muro. Vou fingir que o número de dias e o número de horas por dia não mudaram. Vou fingir que não mudaram isso. Então, eu vou pensar assim: bom, se eu tenho 3 pedreiros e esses 3 pedreiros juntos conseguem fazer 36 metros de muro, se eu contratar mais gente, eu vou conseguir fazer muito mais metros de muro, concorda? Então, elas são diretamente proporcionais, porque aumentando a quantidade de pedreiros, eles vão conseguir trabalhar muito mais, né? Então, vai ter mais muro, diretamente proporcional. Coloquei 2 setas para cima, mas eu poderia ter colocado as 2 para baixo, não tinha problema. O importante é que é uma anotação minha para que eu lembre que as 2 estando no mesmo sentido é porque elas são diretamente proporcionais. Tu pode fazer a tua anotação. Essa é a minha, certo? Que é a mais comum que o pessoal usa. Muito bem. Agora eu vou fingir que o número de pedreiros não mudou e que o número de horas por dia não mudou, tá? Que eles estão trabalhando com a mesma quantidade de pedreiros e com a mesma hora por dia. Só agora eu vou comparar, então, dias com metros quadrados de muro. Se os meus pedreiros, tá? Não importa a quantidade, se os meus pedreiros trabalhando 2 dias fizeram 36 metros de muro, se eles trabalharem mais dias, vão fazer mais muro. Então, também é diretamente proporcional. Aumenta os dias, aumenta o muro. Agora, eu vou fingir que os pedreiros não mudaram e que o número de dias não mudou, porque eu vou comparar horas por dia com a quantidade de metros quadrados de muro produzida.
Então, imagine, os pedreiros que eu tenho, independente da quantidade, o número de pedreiros que eu tenho, trabalhando 6 horas por dia, eles conseguem fazer 36 metros de muro. Se eles trabalharem mais horas por dia, eles vão fazer mais metros de muro, também diretamente proporcional. Aí agora é só armar. Depois que eu analiso isso, a gente arma tudo. Como todas elas são diretamente proporcionais, eu não preciso inverter nenhuma, porque se por um acaso tivesse alguma delas inversamente proporcional, a gente ia ter que inverter uma das colunas. Mas são todas diretamente proporcionais, então a gente pode armar da seguinte forma: peguei a coluna do muro, 36 sobre x, ela tem que ficar isolada antes do igual, e vai ser igual às outras colunas multiplicadas, ó. 3 sobre 5, tá aqui, ó, 3 sobre 5. Depois, 2 sobre 6, que é essa daqui, ó, tá? E depois, 6 sobre 8, que é essa daqui, ó, certo? Agora, a gente pode simplificar, né? Eu adoro simplificar, né? Não sei se vocês gostam, mas eu acho que facilita muito e adianta o nosso serviço, faz com que a gente faça muito mais rápido as coisas. Só que, claro, nesse caso, talvez, eu tô olhando aqui, ó, talvez não fosse o mais eficaz simplificar. Sabe por quê? Porque se eu fizer aqui, ó, 2 vezes 3, 6, né? 3 vezes 2, 6, vezes 6 dá 36. Isso vai me dar que, se os numeradores são iguais, gente, numa outra ocasião eu ia fazer um monte de corte aqui, ia simplificar 6 com 6, 2 com 8, ia fazer um monte de corte. Mas nesse caso não foi conveniente, sabe por quê? Porque quando eu vi que multiplicando 3 vezes 2 vezes 6 dava os 36 e deixava os dois iguais, se os numeradores são iguais é porque os denominadores também são. Então x só pode ser 240. Então é 240 metros quadrados que a equipe 2 fez. Aí tu vai lá e vai querer marcar a letra D, mas não é. Não faça isso. Porque a pergunta é sempre antes. A pergunta não é essa. Mas a dica é: sempre antes de marcar, relê o comando. Relê o comando. Quantos metros quadrados a equipe 2 construiu a mais do que a equipe 1? Isso aqui é quanto a equipe 2 fez, não quanto ela fez a mais. Quanto ela fez a mais, eu vou ter que diminuir, ó. 240 foi o que a equipe 2 fez. 36 foi o que a equipe 1 fez. Quanto ela fez a mais? 204. Por isso, letra C, a resposta certa. Muito cuidado. Sempre antes de marcar, lê de novo o comando para não fazer coisa errada. Porque tu vê que os malvados ali, né? Quem fez a questão, o autor da questão já teve a maldade de botar a letra D ali. Que feio, não? Muito bem, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o teu like aí, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo foi relevante e, sendo relevante para ti, pode ser relevante para outras pessoas. Quando o algoritmo entende isso, ele vai começar a distribuir para mais pessoas. E assim mais pessoas serão ajudadas com essa resolução, com essas dicas que foram dadas aqui. Tá bom? Vou deixar aqui em algum lugar da tela mais questões para que tu possa, né, ou mais vídeos com dicas para que tu possa continuar a tua preparação. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.